iniciou? Já iniciei. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Sim. Deixa eu vou vir aqui. Falar sobre a reforma. Deixa eu ver se está online. Tá. Ó, tem 0 pessoas online. Vou compartilhar na minha página. Vamos ver. Publication. Vamos ver aqui. Vem na minha pessoal agora. Pessoal, dá pra ouvir o áudio? Quem tá online aí, dá pra ouvir o áudio? Dá uma resposta pra gente aí. Entra na minha pessoal. Tô com um pouco de fome. Eu tô também. Hoje. O que a gente vai pedir hoje? Esfira. Dá pra escutar o áudio? Tá com muito eco. Vamos ver. Vou play aqui. Bueno. Eu vou desligar o áudio daqui. Legal. É eu mesmo. Vamos. O que você acha de esfirra? De novo. Nossa, que dia passei muito cacete. Muito. Bom, eu comi metade de uma, se não me engano. Não, comi uma. Mas fiquei Ó, primeiro, eu queria falar que eu não aguento mais gravar junto com você. Ai, que horror. Acho que a gente convive mais um com o outro do que tudo, né? Você é louco. Tá bom, faz parte. É bom que a gente se dá bem. É verdade. A gente vai à luta, Ao vivo, né? se dá bem. De repente alguém descobre esse talento musical. Afinal, temos tantos aí. Vamos iniciar, vamos compartilhar isso aqui. Não sei como é que faz isso aqui, como é que é. Adicionar uma live. Não deseja. A gente só tá fazendo os compartilhamentos aqui para o pessoal entrar. Porque é a nossa primeira vez, estamos perdidos. É isso. A gente estava mal acostumado, né? Mas vai dar tudo certo, no final sempre dá. Ou não. Aí a gente se adapta. Bom, a gente vai fazer um vídeo aqui referente à reforma da Previdência, tá? A gente está só fazendo alguns compartilhamentos, deixar algumas pessoas entrarem. E é importante que Explico as pessoas por quê. participem. A gente está hoje aqui porque a gente está montando o nosso QG novo. Nós estamos montando aqui a nossa sede, né? Nosso escritório. É escritório? Pode ser, né? E por isso estamos fazendo uns testes aqui, mas na semana que vem o programa vai voltar ao ar, o MBL News. Normal, bonitinho, com bancada, com pautas. Vai dar tudo certo. É isso aí. Depois eu vou até criar um grupo de coisa aqui para facilitar o compartilhamento. Eu devia conseguir compartilhar no meu também, mas eu não sei se eu posso sair daqui. Não pode, fica de boinha aqui. Mas agora eu não consigo sair daqui e minimizar. Mas você tem que ficar aí pra ver as perguntas. Mas aí a gente vê por ali. Poeira, né? Calma que tem que... Calma. Pessoal, calma aí, ó, a gente já vai... Paciência é uma virtude. A ideia que eu tive, iniciar nos grupos. Olha lá quem tá ali. Claro. Rafael Amorim. Sempre presente. Não vou. Amorim presente. Amorim. Marielle não é presente, mas Amorim é presente. Sempre presente. Sempre presente. Nossa, muito calor aqui. Tá. Ar-condicionado faz uma Deixa eu falta. compartilhar aqui no grupo. Depois falam que a gente é coxinha, não tem nem como ir contra, né? Porque Ó, o realmente. que eu aprendi? Ó. Coisa mais linda de fazer. Pra quê?
quem já gosta de você vai gostar muito mais Vai agora. gostar muito mais. Hoje eu passei aquele... A gente só está fazendo alguns compartilhamentos, pessoal. A gente já vai começar a falar um pouquinho sobre um tema novo, um tema não está em evidência, é um tema bem tranquilo. reforma da Previdência. Bem novo, saiu essa semana, assim, alguns tópicos. Deixa eu até colocar aqui sobre reforma da Previdência. E aí vocês podem mandar perguntas já. Por favor, exatamente. Se tiverem algumas. Tem 22 pessoas visualizando aí. Já pode começar a mandar algumas perguntas. A gente vai começar a se falar um pouquinho a respeito e vamos tentar esclarecer aí para a galera que está acompanhando algumas dúvidas que vocês tenham referente à reforma, né? Ou sobre política de Osasco. Pode mandar aí que estamos aqui. Verdade. Para atendê-los. Servi-los bem para servir sempre. É isso. Bom, vamos lá falar um pouquinho da nossa... Começa como você quer começar. A importância da reforma, pessoal. A gente ouve todo mundo falando, mas será que precisa mesmo fazer uma reforma? Mas será que existe mesmo déficit da Previdência, etc. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, o rapaz falou assim para mim, olha, eu votei no Bolsonaro, eu apoio o governo do Bolsonaro, mas eu sou contra a reforma, porque a reforma vai mexer no bolso do pobre, em vez de tirar todos os benefícios aí que esses políticos têm, vai querer mexer no bolso do pobre, etc. Então, eu acho que você é o Arthur Duval, hein? Não sou, não é parceiro nosso, mas não sou ele. E aí a pessoa falando que ia mexer no bolso do pobre, etc. E o que eu disse para ele? Que infelizmente tem muita desinformação a respeito, né? Tem muita gente que é desinformada a respeito da reforma da Previdência e aí acabam falando coisas que não é o real, né? Acabam desmerecendo alguns pontos que são positivos, numa visão geral são positivos. Por exemplo, eu escuto muito pessoal falando, vai descer a alíquota do pessoal mais pobre de 8 para 7,5%. Nossa, 0,5%, que bacana. Porra, é 0,5%, né? Melhor do que subir, que era o que vinha acontecendo até então. Então, eu acho que existe a desinformação. E por que você acha que é importante a reforma, Yas? Cara, então, eu não sei se eu já te contei essa história, mas eu comecei a ir mais para o viés do liberalismo, comecei a escutar mais alguns debatedores conservadores justamente por causa da pauta da Previdência, porque há alguns anos atrás, quando o MBL estava surgindo, uns 3, 4 anos atrás, eu andava com uma galera bem de esquerda e aí surgiu essa pauta da Previdência. E aí eu perguntei para um deles, né, se era real, e eles me falaram que não. Ele me falou, eu vou tratar como ele, né? Melhor. Me falou, não existe esse déficit na Previdência, que não sei o quê. E aí eu falei, bom, eu vou dar uma olhada por mim mesma. E aí fui dar uma olhada nos sites, fui dar uma olhada no que os economistas estavam falando e percebi que era tudo mentira. Existe sim esse rombo, existe uma explicação bem lógica para isso, né? Que é o envelhecimento da população e a galera que não está tendo mais filho, então não tem como manter essa pirâmide. Para explicar essa parte da pirâmide que você está falando, só para vocês que estão acompanhando entender, você imagina aqui, uma pirâmide, tá? Onde quando fez a última reforma da Previdência eram 9 pessoas na base da pirâmide para sustentar quem está aqui em cima. Cada um aposentado tinha 9 pessoas nativas. Nativa, exatamente. Porque o que você ouve por aí, a pessoa fala assim, eu trabalhei pagando a minha aposentadoria, agora eu tenho direito de se aposentar. Não, você não trabalha para pagar a sua aposentadoria. Você trabalha para pagar a aposentadoria de quem está no topo da pirâmide. E de quem já se aposentou, então exatamente. Você não recolhe o seu próprio dinheiro. Você trabalhador, você é o que está na base aqui, você é aqui, você é a base, você está pagando quem está no topo da pirâmide. E aí o que acontece? O Brasil foi envelhecendo, antigamente você via pessoas que tinham 9, 10 filhos, e agora as pessoas têm no máximo 2 filhos, então a classe trabalhadora começou a diminuir e o número de pessoas foi envelhecendo, então aumentou o número das pessoas aqui em cima. Fora os trabalhadores que não são
de carteira assinada, que estão no mercado de trabalho, mas que não recolhem o FGTS, não recolhem a aposentadoria. Então o que aconteceu? A pirâmide fez assim, ó. E só desse déficit são mais de 50 milhões de pessoas que trabalham, mas não recolhem a aposentadoria, mas vão usufruir dela. Exatamente. Então, para vocês entenderem, a pirâmide aqui, que era 9 pessoas na base, pagando para que essa pessoa aqui se aposentasse, se inverteu, né? Então, hoje é aqui uma pessoa aqui embaixo pagando aposentadoria para 9 pessoas. Então, não tem mais como a classe trabalhadora pagar a aposentadoria de todos que estão se aposentando ou que vão se aposentar. Então, por isso, precisa ser feita uma reforma. Se não for feita a reforma, para vocês terem uma ideia, e esse valor é crescente, vai chegar mais ou menos uns 300 bi esse ano. Não, bi. 300 bi esse ano. O déficit da Previdência vai chegar em 300 bi esse ano. Esse valor não é um valor que se recupera, é um valor que vai embora. E ele vai somando, o ano que vem já é mais quase 30 bi a mais, depois mais 30 bi a mais. A economia do país vai falindo assim. O dinheiro que, por exemplo, se não tivesse esse déficit, esse valor poderia estar sendo aplicado na saúde, na educação, etc. Já se tira dinheiro dessas áreas para cumprir. Está tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da segurança pública para poder pagar aposentados. Tá? Então, a pergunta aí sobre... Tem uma que eu não entendi, na verdade, que é do Flávio Andrade, que ele colocou 40 anos consecutivos, deve ser referente a trabalho. Do que? Flávio, vamos lá, só para você entender. Com a reforma, você precisará trabalhar 35 anos de contribuição e ter 65 anos de idade para que você se aposente com o valor integral da sua contribuição. Se você quiser se aposentar com 65 anos de idade, porém você não tem 35 anos de contribuição, você vai se aposentar com um valor inferior a isso, mas você não precisa trabalhar 40 anos consecutivos, contribuindo, etc. A contribuição é 35 anos, tá? São 35 anos. E a idade mínima, 65 anos para homem, 62 para mulher. Seguindo essa linha de raciocínio, se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, é 65 anos, homem e mulher. O Brasil é um dos países que se aposenta mais cedo. Né? A Alemanha, por exemplo, Canadá, são 68 anos os dois. 68 anos homem, 68 anos mulher. Então, só para vocês entenderem a necessidade de fazer essa reforma. Hoje tem pessoas que se aposentam com 35, 40 anos de idade, principalmente políticos, né, que entram novo na política, e eles vão usufruir da aposentadoria o dobro de anos do tempo que eles contribuíram. Por isso que é importante essa somatória dos dois quesitos, né, da idade e do tempo de contribuição. Exatamente. Você corta esses privilégios. Exatamente. A galera trabalha 8 anos. Levando em consideração aí a taxa de mortalidade. Que hoje está de 78. Vamos arredondar 80 anos, uma pessoa se aposentando com 65 anos, ela vai desfrutar... com 45. Tem alguns políticos que se aposentam com 45. Se você entrou cedo, trabalhou uns 8 anos, você se aposenta com salário integral de 40 pau por mês. Então, com a reforma, por exemplo, a pessoa vai se aposentar com 65 anos de idade, ela vai usufruir durante uma média de 15 anos do dinheiro de contribuição, entendeu? Então, é por isso que precisa ser feita a reforma. Eu vou dar um exemplo aqui, enquanto a gente vai ver mais algumas perguntas, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O Kim Kataguiri, que é o deputado federal que mais defendeu a reforma da Previdência. Eu vou até fazer uma pergunta para vocês aqui. O Kim Kataguiri, ele tem 23 anos de idade e ele está no primeiro mandato, certo? Com o atual sistema de previdência para políticos, ele iria se aposentar com 31 anos de idade. 31. Eu não acho isso justo. Você acha? Se aposentar com 31 anos? Não, eu não acho. Eu não acho justo um político de 31 anos de idade receber integral 33 mil reais por mês. Eu não acho justo. Por isso que precisa passar a reforma. As pessoas, elas se preocupam
achando que a reforma vai mexer no dinheiro do pobre, não vai mexer no privilégio de políticos, etc. Não é verdade, não é verdade. As pessoas que ganham menos vão contribuir menos. As pessoas que ganham mais vão contribuir mais e ainda assim vai se aposentar no mesmo teto do trabalhador. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma tabelinha aqui, só para que vocês tenham uma noção. É por isso que os políticos, principalmente os que estão lá em Brasília, estão fazendo tanta algazarra, porque quem está sendo mais influenciado, quem vai ser atingido diretamente, são eles, que vão perder o salário de 40, 50. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela do meu celular, só para vocês acompanharem aqui, ó. É que tá invertido, né? Não sei se dá para ver, mas eu vou ler. É isso daqui. Eu vou ler para vocês o que é. A média da aposentadoria hoje, tá? Sem a reforma. Hoje, um político, ele recebe em média, aposentado, R$ 28.500. A média que um político recebe de aposentadoria. Isso é um absurdo. Eu acho que é um absurdo. Um juiz, né? Qualquer servidor do judiciário, eles recebem em média R$ 26.300 de aposentadoria, e o trabalhador recebe em média R$ 1.240 de aposentadoria, em média. Tem lá a pessoa que recebe um salário mínimo, tem a pessoa que recebe 3, 4 mil reais de aposentadoria, a média é R$ 1.240, ou seja, isso é no atual sistema previdenciário. Se for aprovado a reforma da Previdência, todos eles vão trabalhar no mesmo padrão de previdência, seja ele político, seja ele do judiciário ou seja ele trabalhador. Todos eles vão se aposentar no mesmo teto, que é de R$ 5.800. O sistema previdenciário vai valer para todos. Então, já respondendo perguntas que a gente recebe diariamente, a aposentadoria vai mexer principalmente no bolso dos ricos. Os pobres vão pagar menos, entendeu? A gente vai começar a responder aqui algumas perguntas. Vamos lá. Quem trabalha... Vou começar direto aqui, ó. O Flávio mesmo, o Flávio Andrade, ele tinha colocado o desvio da Constituição para a União. Não entendi, Flávio. Não entendi. Flávio. Se você puder mandar de novo ou explicar um pouquinho melhor, a gente troca uma ideia. Elizabeth Matias. Quem trabalha tem salubridade para mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Quem tem salubridade, quem trabalha e tem salubridade. Entra nas mesmas regras. Entra nas mesmas regras, só que, por exemplo, o trabalhador insalubre, por exemplo, ele vai ter um tempo menor de contribuição exigido. Entendeu? E uma que eu vi também é sobre esforço de lesão repetitiva, que é muito para essa galera também que tem trabalhos insalubres. Sim. Vai ter que provar que é de acordo com o trabalho que você está fazendo. Então, exatamente. Se você tem alguma lesão, você trabalha muito com as mãos, tem uma lesão no braço, aí você pode provar que foi de acordo com a sua profissão, você vai se aposentar. Agora, se você tiver um problema no pé e você só mexe com as mãos, vai ter um pouquinho mais de problema. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Isso não vai mudar. As pessoas que tiverem problemas, elas vão passar por uma avaliação rigorosa e etc. Que já é o que acontece. Que já é o que acontece, porque hoje as pessoas fazem vista grossa, sai aposentando, qualquer pessoa que tem dor de cabeça está se aposentando. Mas respondendo a Elizabeth, quem trabalha e tem salubridade, se vai mudar alguma coisa. Você conseguindo provar que você teve problemas através do seu trabalho, etc., você vai conseguir se aposentar. Entendeu? Caso não, uma pessoa que tem aí um trabalho de periculosidade, etc., vai ter um período reduzido. Vai ter um trabalho, vai ter um período reduzido de contribuição para poder se aposentar. Vamos lá. Bueno, por que a reforma não começa cobrando? Esse é do Bra Novaes. Bra Novaes. E aí, Bra? Tudo bem, meu irmão? Por que a reforma não começa cobrando as grandes empresas? Boa. Pode? Bom, é uma pergunta bacana, só que a gente tem dois problemas aí. O primeiro é que mesmo se a gente cobrasse as grandes empresas, todas elas, falasse, beleza, a partir de amanhã eu quero tudo que você me deve, Bruno, na minha conta, que eu vou pagar a reforma da Previdência. Daria para pagar o rombo por um ano. Depois disso a gente não tem mais de onde tirar. Daria para pagar só o que soma. Só o que soma. Que tava atrás já foi. A bola de neve já não tem mais o que fazer. Então esse é o primeiro problema de cobrar as grandes empresas. O segundo é que elas não existem mais. A grande parte dessas empresas já faliu. Então não tem como você pedir dinheiro para a gente que está falida.
Então, são duas problemas aí. Não teria dinheiro suficiente e elas já não têm, elas já quebraram. Só para você entender, Bra, 25% do que tem de déficit de empresas que não pagaram é o que é possível recuperar. Os outros 75% são empresas que ficaram devendo e essas empresas faliram, fecharam, então não tem mais como recuperar esse dinheiro perdido. Agora, o que o Paulo Guedes falou referente a isso, que eles vão fazer um programa de cobrança das empresas que ainda estão ativas para que elas possam pagar no período de 6 meses as suas dívidas. Então vai ser cobrado, porém só cobrar as dívidas ela não consegue suprir a necessidade da Previdência, entendeu? Essa é a questão. E o que eu queria deixar bem claro, é claro que corrupção, roubar dinheiro público, etc., atrapalha no crescimento num todo. Porém, a corrupção em si é independente do déficit da Previdência. O déficit da Previdência é para pagar aposentado. E é esse o problema, entendeu? Pode continuar falando. Desce lá pra gente ver aqui. Não tem mais aqui, sobe. O do Guilherme Nascimento. Sobre a promessa do Rogério Lins de baixar os preços da passagem de ônibus, mas até agora nada, alguma novidade? Não, na verdade não. Para ser sincero, não. Ele prometeu até que teria bilhete único em Osasco, mas infelizmente não. Pegadinha do malandro. Não teve até agora, né? Aí vem a Ralph Michele que falou: Bruno Santos, MBL, fala uma coisa, essa reforma da Previdência só vai mexer com a classe média baixa, como isso vai mexer nos bolsos políticos, grandes empresários? Acho que isso a gente já respondeu, né? Mas vamos falar de novo referente a isso. Ralph Michele, eu já falamos a respeito, porém é só para dar uma resposta mais rápida aqui para você. Quem recebe menos pagará menos. Quem recebe mais, pagará mais. Políticos hoje se aposentam com uma média de R$30 mil por mês. Político, com a nova reforma, se aposentará com R$5.800. Juízes se aposentam com uma média de R$30 mil por mês. Irá se aposentar com a média de R$5.800 por mês. O trabalhador que paga o teto deles que aumenta. Tem alguns que pagam de 10, 11 vezes. Vai chegar até 24. O que ela está querendo dizer é o seguinte: hoje a alíquota padrão é 8,5%. Quem recebe até um salário mínimo vai pagar 7,5%. Quem recebe até 2 salários mínimos vai pagar 8%. E por aí vai indo. Mas quem recebe menos vai pagar menos do que já paga hoje. Nem que seja só um pouquinho, mas está de Mas vai pagar menos. Entendeu? E quem hoje paga só 8% e recebe muito, esse aí vai pagar 10, 12, 15%. Então quem recebe mais vai pagar mais e vai se aposentar com o mesmo padrão de valor de quem recebe menos, entendeu? Então é assim que vai mexer no bolso de políticos e grandes empresários. E é importante falar também que eles vão passar pela regra de transição, que também o Kim tentou fazer entrar já nesse mandato, mas obviamente não passou, porque ninguém quer ter os bolsos atingidos. Mas vai existir a regra de transição, como vai existir regra de transição para os trabalhores que já da rede estão na pública fase, ou já estão na fase de aposentada para fase pública ou privada. Vamos lá. Vinícius Barbosa. Ter mais filhos seria uma solução a longo prazo para a Previdência? Pode ser, Vinícius, pode ser. Então, não, pera, essa daí é engraçada, mas é boa. Vinícius, o que é importante a gente pensar é que a Previdência foi construída em cima de um sistema falido. Por quê? Você é obrigado a recolher o dinheiro pelo governo, ele é obrigado, na verdade ele te obriga a recolher o dinheiro que você poderia estar recolhendo do jeito que você quisesse. Então, se você quer ter mais filhos, se você quer ter 20 filhos, arrasa, mas guarda você o seu dinheiro, faz a sua previdência privada. Eu vou chegar nesse ponto. Porque o governo costuma não ser um bom gestor. Então, esse é um dos pontos que a gente defende. Se é uma coisa obrigada, pode ser que não seja tão bom, não é? E aí não tem muito como você fugir. Uma pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se você tivesse um dinheiro guardado, vamos supor que você tem 10 mil reais e você precisa guardar esse dinheiro, você prefere guardar esse dinheiro no banco ou você prefere dar esses 10 mil reais na mão de um político e falar, guarda o meu dinheiro? E aí, o que vocês preferem? Mas aí você fica aí com as suas
indagações. Me respondem aí, vamos lá. O áudio tá com eco. É porque a gente tá, desculpa, é porque sobre o áudio, Bra Novaes, é que a gente tá no lugar novo, a gente ainda não colocou os móveis, a bancada não tá aqui, a gente não conseguiu instalar testando, o áudio. Hoje a gente tá só fazendo um teste. Então hoje é isso, foi mal usado. Ralph Michele de novo. Bruno Santos, MBL, não compra a Europa e USA, eu não sei. Não compara. Acho que ela compara. Tá. Não compara a Europa e os Estados Unidos com o Brasil. Então, a gente pode não comparar. Eu sei que a pergunta foi para ele, ou a indagação foi para ele, enfim, mas a gente tem que pensar assim. A gente pode não comparar em alguns aspectos, mas a gente tem o norte para onde a gente quer ir. Sempre que a gente mira em algum país de excelência, a gente fala, putz, Estados Unidos, eles têm isso daqui de legal, eles têm liberalismo econômico muito legal, lá você tem o direito de free speech, que é o direito a falar o que você quiser, a livre expressão na forma mais pura dela, né, que é garantida lá pelo, acho que segunda emenda, se não me engano. Enfim, eles têm uma série de coisas bacanas que a gente tem que se espelhar. Tudo que for ruim, é óbvio que a gente vai olhar e falar, putz, aquilo ali talvez não. Mas, fato é que os países da Europa e os Estados Unidos continuam sendo referência em desenvolvimento, tanto econômico, quanto pessoal, quanto cultural, eles continuam sendo referência. Então, eu concordo que algumas coisas não devem ser comparadas, mas a gente deve se espelhar nas coisas boas. É isso que eu acho. Só para poder falar, eu acredito que ela falou a respeito disso, porque eu falei da idade das pessoas que estão se aposentando, né? Nos Estados Unidos são 67 anos, ó, tô com a listinha aqui, ó. Tá? Estados Unidos 67 anos para os dois, França 62 anos para os dois, Itália 63 anos para os dois, Alemanha 67 para os dois, Dinamarca 67 para os dois, Canadá 65 para os dois, o Chile 65 homem, 60 mulher, Argentina 65 homem e 60 mulher. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, tanto de países desenvolvidos como de países que estão equilibrados aqui na economia, etc., como o Brasil, que é a Argentina, Chile, também tem o mesmo prazo aí de aposentadoria, né? E é importante, pode ter sido uma dúvida de, não tem como comparar com esses países de primeiro mundo, mas esse é um parâmetro que a gente tem que seguir. Quanto mais tempo as pessoas contribuem, quanto mais tempo elas estão aptas efetivamente para contribuir para a Previdência, mais tempo, mais fôlego a gente tem para conseguir pagar essa dívida. Exatamente. Então é importante que a gente coloque o pessoal que pode trabalhar mais tempo trabalhando. É uma falácia também aquela história de só vai se aposentar agora com 70 anos, tem gente que nem vai se aposentar. Não, vai ter que seguir aqueles dois critérios que a gente falou no comecinho, e é mentira isso de agora a gente só vai se aposentar com 70 anos. Aí eu sugiro que leia, né, as páginas. Tem pessoas falando, vão ter que trabalhar até os 80 anos. Isso é mentira. É simples. Homem com 35 anos de contribuição e 65 anos de idade está aposentado. Ponto. É isso, bem simples. Mulher, 62 e ponto. Está aposentada. Bom, vou para a próxima. Vamos lá. Cleidiane Chaves mandou: olá, boa tarde, reforma já. Aê, obrigado, Cleidiane, pelo Márcio apoio. Colombo, lindo, olá, Osasco. Tamo junto, Márcio. Cleiton Barbosa, a reforma previdenciária tem a ver com os privilégios da Constituição Federal de 1988. A reforma previdenciária tem a ver com privilégios da Constituição Federal de 1988. Bom, a reforma... Os privilégios da reforma de 88 já vem de uma série de mudanças da Constituição que tem um cunho bem esquerdista, que tem essa ideia de que o Estado tem que prover as coisas para a pessoa, né, para a população, e não a pessoa que tem que ir lá e conseguir aquelas certas coisas. Então, tá lá até na Constituição, agora não vou lembrar, acho que é o preâmbulo do 5º, que fala: todo mundo tem direito a casa, a lazer, moradia, segurança, e ticarica, ticatá. Então você passa essa responsabilidade para o governo. O governo tem que te dar tudo isso e você lava suas mãos. Como você está pagando seus impostos, você não tem que se preocupar com isso. Na minha opinião, como libertária que sou, liberal, né? Não sei se é libertária. Um pezinho ali, mas não. A gente cai no anarquismo, volte 5 casas. Exato. Mas, enfim, tendo pensamento liberal, esses privilégios, sim, vieram grande parte da reforma que aconteceu em 88.
Porque, querendo ou não, a Constituição de 88 ela é muito esquerdista. É muito tem ruim. Ali é muito ruim. Um pé gigantesco na esquerda. Isso é... Porque justamente vem com essa ideia de vamos criar aqui o nosso gado, né? A gente dá tudo o que eles querem, a gente tira um absurdo de impostos, a gente está pagando o quê? Uns 40% já de imposto? Não sei quanto está agora. Quase 36%. 38. Sobre o produto, a gente não recolhe isso, a gente recolhe tudo isso, mas a gente não devolve isso de nenhuma forma. Ou então a gente vai lá e faz uma ruazinha asfaltada aqui, dá uma cesta básica ali, constrói uma creche meia boca ali, e aí a gente finge que está tudo ok, esses 40% que estão sendo retirados. Então, sim, esses privilégios eu acho que vem também, já vem de bem mais atrás, mas vem também de 88. Paulo, boa tarde pessoal, boa tarde Paulo. Manuel Marcos, parabéns pela bandeira. Infelizmente nossos políticos de Osasco não têm autonomia e nem competência de abraçar alguma causa. Abraços. Manuel, o MBL na verdade, é o que as pessoas muitas vezes não sabem referente ao movimento em si. Nós somos pessoas comuns, porém, quando nós decidimos entrar com uma militância política, com um ativismo político, nós estudamos muito, né? Yas, quantos livros você já leu mais ou menos aí? Você tem noção? A gente lê muito, a gente estuda política. Menos do que eu deveria. Nós lemos muito, nós temos ali uma cartilha de livros, etc., para entender um pouco mais sobre política. Então é difícil você encontrar uma pessoa de frente, uma pessoa que toma a frente de alguma coisa dentro do movimento que não saiba o que está falando. Geralmente, para a gente poder fazer hoje, por exemplo, a gente está aqui falando para vocês referente à Previdência, mas antes a gente leu toda a reforma da Previdência, etc., leu de novo e de novo, para a gente poder ter pulso firme, aqui, autonomia para poder falar a respeito do assunto, tá? Infelizmente, os políticos de Osasco não fazem isso. Então, o trabalho principal que o MBL vai fazer, que já fica aí esse aviso para os políticos de Osasco, é um trabalho de conscientização da população, para que a população não reeleja velhos politiqueiros. Aí que está o poder, pessoal. Aí que está o poder. A população tem um poder que nem imagina que tem. Então nós vamos trabalhar firme para conscientizar a galera aí referente a tudo precisa ser conscientizado, política, né? Na verdade, Exatamente. porque existia uma galera aí com um pensamento bem homogêneo, a gente não tinha nem voz, e agora a gente tem. Então, que vem isso melhor no debate. Vamos lá, Felipe Menezes, e a dívida dos bancos, quando serão pagas? E ele mesmo fez, os bancos devem 124 bi, e quando será pago? Felipe, os bancos devem 124 bi, e o déficit da Previdência é quase 300 bi. Ou seja, ainda que todos os bancos pagassem tudo, não daria metade do déficit da Previdência. Mas eu concordo, tem que pagar, mas agora eu vou te falar a real, isso nunca será pago. Infelizmente, porque infelizmente, principalmente nos governos anteriores, a gente viu muitos exemplos de que o governo perdoava a dívida, dava perdão da dívida. A coisa mais doida da gente ver é o BNDES, onde já se viu a gente recolher, a gente ter um próprio banco. Cleiton, concordo com você, cara. Então precisamos de uma nova Constituição. Concordo plenamente com você. Yes. Se a gente for pegar o exemplo da Constituição Americana, tem 12 artigos. Tem 12 artigos apenas. 12 artigos. A nossa, sei lá, passa de 200, entendeu? É um absurdo. A Constituição brasileira, ela quer controlar assim até a quantidade de ar que você vai respirar. Eles querem controlar absolutamente tudo. Entendeu? E isso implica no direito individual das pessoas, né? Ela inteira interfere em todos os direitos individuais o tempo todo. Tem algumas coisas na Constituição que algumas pessoas acham bonito, tipo, em época de guerra o Estado pode desapropriar sua terra para uma coisa importante. Gente, não pode, não. Uma pergunta aqui, eu vou falar com o Cleiton referente à questão da Constituição, só para você entender, Cleiton. Você acha justo, eu vou dar um exemplo, tá? Não que isso vá acontecer, nem que a gente apoie isso, tá? Fique bem claro. Mas você acha justo se, por exemplo, se o Brasil entrasse em guerra com a Venezuela, e aí o governo chegasse assim na sua casa e falasse assim: olha, Cleiton, a partir de agora que o espaço da sua casa não vai ser mais sua casa, eu preciso que você saia daí, porque nós vamos usar o espaço da sua casa
para poder fazer aqui uma base militar e está na Constituição que o governo tem autorização para isso. E aí depois eu vou te dar uma indenização de R$2.000, tá? Eu quebrei todas as suas janelas, a sua casa está inteira destruída, eu vou te dar R$2.000 porque essa é a indenização que eu acho justa. E é isso aí, muito obrigada. Então, assim, são vários pontos na Constituição que interferem o tempo todo no direito individual. E o MBL é uma bandeira, a gente defende essa bandeira, que é a menor minoria de todos, é defender o individual, é defender o indivíduo. E quando a gente defende, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, o Bruno pode fazer o que ele quiser, contanto que esteja dentro da lei, isso é defender a liberdade do seu próprio país. Quando a gente se entende livre, a gente é mais forte. Olha só o slogan do MBL. Juntos somos mais fortes. Deixa eu ler. Qual que você parou? Nessa daí pode ser. Cleiton Barbosa, já foi. Rafael Dias, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Cleiton novamente. Vamos fazer um movimento para a nova Assembleia Nacional Constituinte. Já existe! Já existe, meu amigo. Fica esperto. Segue o Príncipe. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que eu sou apaixonada por ele. Ele já está nessa missão já. Já estamos... Relaxa, calma aí. Rafael Dias, os políticos de Osasco trabalham por causa própria, infelizmente. Infelizmente, essa é a real. Mas a gente tem o poder de mudar isso nas próximas eleições. 2020 a gente vai precisar mudar. Galera, é o seguinte, vocês que estão aqui acompanhando, as pessoas que vão assistir depois o vídeo, são pessoas politizadas, nós temos o poder nas mãos de mudar o rumo de Osasco, né? Eu sempre tenho ali aquela coisa que me motiva, que eu sempre falo, as pessoas que me conhecem estão cansadas de ouvir, mas nós podemos escrever o nosso nome no livro da história, e literalmente isso, literalmente, nós podemos mudar a história do nosso município, assim como o MBL já começou mudando a nível nacional, nós podemos mudar isso aqui. É fogo porque assim, as pessoas sempre vêm falando, eu quero mudança. Eu já escuto isso desde que eu nasci, que quer mudança, que não aguenta mais ser assaltado, que não aguenta mais não sei o quê. É só agora, pessoal. Esse é o momento que a gente tem, passando a reforma da Previdência. Aí já vão entrar nas outras pautas, que é a reforma tributária e a reforma trabalhista. Sim. São pautas importantíssimas também, mas passando a da Previdência a gente já tem um fôlego de grana, dá para fazer as outras, e aí daqui a alguns anos talvez a da Constituinte, mas bem mais para frente, porque essa é difícil. Exatamente. Essa é bem difícil. Mas, enfim, estamos aí. Vamos lá, Vinícius Barbosa. Abrir o mercado e diminuir a burocracia para a iniciativa privada, para poder investir em previdência privada, seria interessante para o novo governo? Sim. Óbvio. É aí que está uma polêmica no Congresso. Porque na Previdência eles apoiam, né, inclusive é uma das cláusulas da Previdência, você fazer a sua Previdência por sistema de capitalização. É exatamente isso que você está falando, Previdência privada. Só para explicar para vocês, como eu falei no comecinho do vídeo, hoje as pessoas não pagam a sua própria aposentadoria. As pessoas estão pagando a aposentadoria daquele que já está aposentado e etc. Como que eu faço então para pagar a minha própria aposentadoria? Previdência privada, sistemas de capitalização. Então é exatamente isso, abrir o mercado, diminuir burocracias para a iniciativa privada, para que nós possamos investir na previdência privada. Deixa eu fazer um parênteses importante. Isso que você falou é muito massa de falar, é muito importante, porque não adianta só ter um mercado liberal, um mercado aberto, se a gente tem uma burocracia muito grande, porque aí a gente acaba criando outros oligopólios. Só vai virar uma grande produtora de pneu o cara que é amigo do prefeito. Só vai virar uma grande sorveteria o cara que for amigo do vereador, entende? Então isso que você falou é muito importante, tem que ter abertura de mercado e a diminuição da burocracia, porque assim o Zé da esquina vai poder fazer sorvete, a Maria vai poder fazer sorvete, e aí a gente consegue competir com as maiores, entendeu? Exatamente. Então isso é importantíssimo. Celso Costa. Guedes disse que a reforma da Previdência é necessária e pretende uma economia de 1,5 trilhão. A minha pergunta, para chegar nesses valores, como ele fez isso? Deve mostrar as contas. Foi aberto ontem esse sigilo. Tá, já. Foi só aberto. Dar uma olhada. Eles fizeram ontem uma publicação, abriram todo o sigilo das contas que foi feito, etc., para chegar nesse número. O número exato é 1,2 trilhão. Não é 1,5 trilhão, é 1,2 trilhão de economia em 10 anos. E aí a questão é, eles não estão querendo passar do jeito que está 1,2 trilhão, isso já foi falado, já tem alguns vídeos, já tem bastante coisa já tá na internet aí rodando,
que os partidos de esquerda, PSDB, PSOL, PCdoB, eles não estão querendo passar dessa forma porque a economia é muito grande, vai ter 1 trilhão de economia e vai ser muito difícil não reeleger alguém de direita. Pessoal, só para vocês entenderem. Então, deixa eu só fechar isso. Terminar. Então, é basicamente por isso que está essa briga toda. Eles estão querendo fazer sangrar o máximo que puder, porque na cabeça dessa galera que é oposição cega, que eu digo, que não traz nenhuma medida propositiva, para eles o caos é o ideal. Quanto pior, melhor, porque eles vão poder olhar lá na frente e falar, tá vendo? Eu avisei, olha aí, não foi do jeito que vocês falaram. Claro que não foi do jeito que a gente falou. Se vocês ficarem fazendo sangrar e a reforma for muito melhor, vai ser só um fôlego. E daqui 4 anos o próximo presidente vai ter que fazer de novo esse trabalho que a gente está fazendo para tentar explicar para a população por que a reforma não, por que a previdência não é sustentável. Então, é por isso que a gente está tendo tanto problema de passar com um gap tão grande aí de economia. Só para vocês entenderem que, infelizmente, a oposição do governo hoje, então está lá, Bolsonaro presidente, quem é a oposição? PT, PSOL, PCdoB, PSB, essa galera é oposição, tá? E aqui eu não vou nem falar em questão ideológica, porque a reforma da Previdência, ela vai atingir todos, independente da ideologia, entendeu? Independente da ideologia, todos vão ser atingidos aí pela reforma da Previdência, tá? Então, só para vocês entendam, a oposição, eles não querem ver esse governo fazer bons trabalhos. Por quê? Porque eles querem ter lá o argumento e falar, eu avisei. Então, tudo o que o governo propor, eles vão ser contra. Por que ser contra? Porque é ruim? Não. É só porque eles não querem ver o sucesso desse governo. Você imagina, todos os governos que tivemos, eles sempre fecham em déficit, sempre fecham em dívidas, ou então não conseguiu cumprir seu plano de governo, etc. Aí entra um governo novo, coloca uma reforma, a reforma passa e aí ele tem dentro de 10 anos uma economia de 1 tri e 200 bi. Você imagina o sucesso que esse governo vai fazer. E isso, para que vocês entendam, nós não somos fiéis defensores do governo Bolsonaro, entendeu? Nós não somos fiéis defensores do bolsonarismo ali, etc. Temos problemas com o Carlos. Temos sérios problemas aí com os filhos do presidente, aqueles mimadinhos leitinho com pera. E então assim, para que vocês entendam que a oposição, eles não estão fazendo ali pensando no direito do povo, que vai mexer com o povo e etc, etc. Não, eles estão ali preocupados com, esse governo acertou. Eu nem devia advogar a respeito desta causa, mas eu vou porque eu gosto do Paulo Guedes. Cara, ele não precisa disso. Você entende que ele é muito rico, muito rico. Se ele quiser falar, foda-se isso daqui, eu vou pra Miami amanhã. Ele larga tudo, ele vai continuar muito rico. Se o Brasil quebrar, ele vai continuar muito rico. Isso que ele tá fazendo é pra ajudar, real. Exatamente. O cara já tem dinheiro, ele não precisa de mais, de verdade. Exatamente. Então, acho que é isso. É basicamente isso. Vou falar aqui só mais algumas coisinhas pra gente finalizar. Vai dar 1 hora de programa. 45 minutos. Caraca, passou muito rápido, né? É que a gente enrolou no começo também. Só para que vocês entendam aqui rapidamente. Falamos aqui sobre tirar privilégios de políticos, sobre a falsa informação de que isso daí vai prejudicar os mais pobres. Isso não é verdade. Vamos falar aqui referente à idade de aposentadoria. Já ficou claro, 62 anos mulher, 65 anos homem. Vou trabalhar até 80. Não, isso não existe. Os professores, eles também vão se aposentar com, acho que 60 anos os dois, né? São 60 anos homem e 60 anos mulher. Os policiais também ali continuarão com uma aposentadoria um pouco mais flexível por causa da periculosidade ali do seu trabalho. E o principal, os políticos, eles vão se aposentar na mesma idade da Dona Maria, do seu João, da esquina. Então, isso que é importante. Se você hoje, trabalhador ali, que acorda, bate cartão, etc., você quer se aposentar com o teto da aposentadoria, que é R$ 5.800, você vai ter a opção de você contribuir no valor que é necessário para que você consiga se aposentar nesse teto. Então, é importante a reforma. Com essa reforma, o Brasil vai ter um fôlego, vai abrir um mercado, as empresas vão voltar a investir no Brasil, o dólar vai cair, o preço das coisas vai cair. Então, assim, vale a pena apoiar a reforma. E mas o que eu aqui, vou conseguir influenciar
para apoiar a reforma. Você votou em quem? Você votou num deputado, você votou num deputado federal, deputado estadual, num senador? Manda e-mail para ele. Eles leem, acredite. Parece que eles são intocáveis, mas não são. Eles vão ler o seu e-mail. Cate o telefone deles. Ou algum assessor vai ler, vai avisar. Cate o telefone deles. Combina aí com 10 amigos. Os 10 ligam no gabinete dele. Vão ouvir. Eles vão falar assim, poxa, a galera que votou na gente, eles estão pressionando. É o nosso público. Isso funciona. Eu vou dar o exemplo de ontem, porque funciona. Ontem, nós estivemos na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e o Arthur Duval, o Arthur Mamãe Falei, ele fez uma denúncia, antes de ontem, no plenário, referente a um projeto de lei que seria votado, que seria o aumento para a classe dos fiscais do Estado. Só que aí, coincidentemente, ia ser votado uma das pautas importantíssimas de aumento, porém, esse aumento que seria feito para a classe dos fiscais, ele ia atingir essa classe, só que essa classe já recebe valores absurdos. E aí, coincidentemente, essa classe foi classe que fez doações gigantescas para os deputados. E aí o Arthur fez essa denúncia, falou, o deputado tal, ele vai votar a favor dessa pauta porque ele recebeu tantos mil-reais do fiscal. A vereadora, a deputada tal vai votar a favor porque ela recebeu do fiscal. E aí o que acontece? Sim. Pressionamos os deputados e deu certo. Tiraram da pauta esse projeto, não será votado, tirado da pauta. Agora o Arthur anda com 20 seguranças, colete à prova de bala, porque... Pressão popular, gente, pressão popular. É nós, população, que elegemos os novos políticos. Então nós precisamos pressioná-los, entendeu? Só que o Cleiton Barbosa colocou aqui das loas. Alguma alteração para atender essa necessidade? Referente à reforma? Loas. Tá, loas. A loas é a lei orçamentária anual. Isso. Né? Você tem que ter alguma alteração para atender a necessidade? Há alguma alteração? Referente à reforma da Previdência, ainda não. A gente precisa primeiro aprovar a reforma, aí sim vai vir o reflexo aos municípios. Entendeu? Vamos ali, apareceu, beleza. Bom, eu acho que é isso. Deu para o pessoal entender um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas, continuem comentando aí, a gente vai respondendo, etc. E dia 2 de maio, reestrearemos o MBL News Osasco. Agora as terças e quintas. Tudo bonitinho. Terças e quintas. Agora as terças e quintas. 2 vezes. Porque eu sou a última, eu vou fazer essa denúncia. Eu sou a última a saber das coisas aqui. Me mandam um negócio, olha, a gente vai ter programa terças e quintas agora. Eu falei, que bom. Que bom. Semana passada. Mas pelo menos ela foi comunicada. É isso, galera. Continue acompanhando o MBL Osasco. Esse vídeo vai subir também pro YouTube. Segue as nossas redes sociais, é muito importante. Divulgue o nosso trabalho. E nós somos super acessíveis também. Meu WhatsApp está divulgado na página do MBL Osasco. Mande mensagem. A gente tem o nosso aplicativo para quem usa celular Android. Entra lá no aplicativo, coloque lá MBL Osasco, vai baixar o nosso aplicativo, tem acesso a todas as nossas redes sociais. É importantíssimo que vocês participem diretamente do trabalho que a gente tem feito aqui na cidade, tá? Bom, trabalhador rural. Tá, então, o trabalhador rural, ele havia entrado na pauta da reforma, porém foi bem criticado, então voltou. O trabalhador rural não vai mudar nada, vai continuar no mesmo sistema que é hoje, vai continuar o trabalhador rural. Lembrando que claro que a gente sabe que o trabalhador rural tem as suas prioridades ali, tem algumas coisas que são diferentes, é um trabalho mais difícil, mas a gente tem que lembrar também que é uma galera que não contribui o tempo necessário, porque muitas vezes entra no sistema previdenciário muito mais tarde, ou não tem grana para contribuir durante um certo tempo, então eles normalmente não contribuem o tempo todo. E tinha mais uma coisa também, e tem muita gente também que entra muito tarde porque fica no trabalho legal, que é o que eu falei no começo. Exatamente. E legal entre aspas. É bom, tá lá fazendo um trabalho justo, sério, mas
não paga os impostos necessários. Então, É isso. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Continue mandando suas dúvidas. Manda no meu PV, manda no PV do MBL Osasco, manda no PV da Yasmin. Ela adora responder mensagem no Messenger. Então é isso. Continua acompanhando a gente. Lembrando que a gente não é patrocinado pela CIA, nem pelos irmãos Koch, nem por ninguém. Até onde eu sei, Ó, não cai nada. vocês, por favor, contribuam com o MBL Osasco. Ó, as pessoas falam que somos patrocinados por partidos políticos, blá, 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 blá. Mentira, a gente não recebe R$1. Quem financia o MBL, Yasmin? Nós mesmos. Nós financiamos, eu financio, a Yasmin financia. Então nem que seja um pouquinho já ajuda, porque, né, gasolina e tudo mais, pra gente estar indo nas coisas que todo mundo deveria estar indo. É isso, galera. Enfim, é isso. Muito obrigada. Obrigado a todos e tamo junto. I'll see you Valeu. later, alligators. Concluir.